Shalom Adonai, meu povo, meus amados irmãos no Messias, como é que estão vocês? Deixem aí nos comentários para eu saber como tá cada um de vocês. Peço que o nosso Pai abençoe grandemente a vida de cada um que está chegando aqui no canal, é muito importante. Eu tô fazendo isso aqui sinceramente pro Pai, tá? Para edificar um pouco a vida de cada um que está chegando nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é fundamental, é muito importante, sobre a figueira, Israel. O Messias nos pediu para observar a figueira. Quando fosse verão, nós notaríamos os sinais que o tempo está chegando. E hoje nós vamos fazer uma leitura de Mateus 24. E muitos não sabem, mas Mateus 24 é muito importante. É como se fosse um apocalipse na visão do próprio Messias. Você sabia que tinha um apocalipse do Messias? Mateus 24. Então a gente vai fazer essa leitura e depois eu vou mostrar um vídeo muito importante para vocês que vai comprovar que realmente estamos chegando próximo, muito próximo do tempo em que o Templo de Salomão, o terceiro templo, vai ser reconstruído em Israel. Isso é um sinal profético muito importante que sinaliza para a volta do nosso Messias. Mas antes do nosso Messias, vai se sentar lá o filho da perdição. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder ler a palavra aqui, refletir e depois eu vou compartilhar também um vídeo importante, tá? Vou tirar o logo aqui também para facilitar a compreensão. E já vou tirar a música aqui de abertura para a gente não ficar com ruído enquanto a gente faz a leitura e também quando a gente for assistir o outro vídeo. Mateus 24, pessoal, Bíblia online, qualquer um que tiver celular ou tiver computador pode acessar e ler. Gente, vamos ler mais a Bíblia, se você não tem ela fisicamente na sua casa, eu tenho essa aqui, o Novo Testamento, tem outras versões completas dela também. Mas quem não puder, entre online aqui ou baixe o aplicativo, que é gratuito, e você vai ler a Bíblia e vai ter a sua vida transformada, porque são palavras que transformam, é água viva, pessoal. Mateus 24, Jesus, eu vou ler com o nome que está aqui, viu? Tem um nome verdadeiro, a gente sabe, mas para facilitar a leitura, eu vou ler com os nomes que estão aqui e nós sabemos de quem a gente está falando, né? Do Messias, da figura do nosso Salvador. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Na época era o segundo templo, tá, pessoal? Esse templo foi destruído em 70 depois de Cristo e não sobrou nem a fundação de ouro. Eles arrancaram tudo, todas as pedras. Vocês vão entender mais tarde aqui nessa profecia que o nosso mestre, o Salvador, ele já alertou quanto a isso. Ele profetizou e aconteceu exatamente como ele disse. Versículo 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. Foi exatamente o que aconteceu em 70 depois de Cristo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Sinais, pessoal. Isso é muito importante. A gente tem que observar os sinais. Como seguidores do Messias, do Mestre, a gente tem que estar mais atento do que as pessoas que estão no mundo e observar os sinais, interpretar não só a palavra do Criador, a palavra do Pai, como também os sinais do mundo, o que está acontecendo à nossa volta. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Desde a época que o nosso Messias veio ao mundo, existem guerras, não acabou. Sempre foi continuamente um processo, né? Só que agora, no final dos tempos, as coisas começaram a se intensificar. A parábola que o nosso Messias usa são as dores de parto. A terra, o nosso mundo, ele começa a gemer, ele começa a dar sinais de que o Filho do Homem está para nascer como o Messias glorificado, o retorno dele, né, que vai arrebatar, buscar a igreja.
que são os santos, e vai trazer justiça a esse mundo. O nosso planeta, o nosso mundo, ele já começa a dar esses sinais. Então, como as dores de parto, as coisas são progressivas, elas vão se intensificando. Os rumores de guerra, os terremotos, as tsunamis, né, que são os maremotos, as grandes inundações. Escute bem o que o Messias disse. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Como eu tinha dito, as dores de parto, né? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem será que o Messias está falando aí? Eles os entregarão. Fica aí para você refletir. Será que ele está falando dos controladores? Dos senhores desse mundo? Quem controla as empresas, as grandes empresas, quem controla a mídia, quem controla os governos, pessoal? Talvez sejam eles que o nosso mestre está citando aqui. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Gente, esses dias, acho que foi ontem, 2 sujeitos lá perderam no jogo, aí eles pegaram armas, né, armas pesadas, assim, calibre 12, e mataram 7 pessoas ali, porque riram deles. Olha a violência no coração das pessoas hoje em dia, pessoal. Não bate com isso com as palavras do Messias? Eu acho que as pessoas nunca foram tão violentas como hoje, cheias de ódio no coração. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O que mais a gente vê por aí é gente que se diz iluminada, se diz sábio, se diz enviado do Messias, se diz apóstolo, né? Sendo que a gente sabe que só houve 12 apóstolos que foram escolhidos pelo nosso Salvador, mas surgiram muitos apóstolos hoje e estão conduzindo muitos ao engano. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmão, até o fim, nós temos que perseverar na verdade de Cristo, do Messias, né? Até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje, isso se concretizou com a internet, né, pessoal? O conhecimento já está disponível em todas as regiões do mundo, inclusive nas mais remotas. Já é possível acessar aqui online a Bíblia, ler, conhecer a verdade, ser salvo, ou rejeitar a verdade e acabar sendo condenado. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, alguns falam também a abominação da desolação, algumas traduções trazem. Assim, quando vocês virem a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Esse mistério aqui que o Messias está revelando é que no lugar santo é o templo, o lugar onde fica o templo. O anticristo, ele vai se dizer o verdadeiro Messias, aquele que vem no lugar do nosso mestre, que foi rejeitado pelos israelitas, mas esse falso mestre, esse falso Messias, ele vai ser aceito e vai se sentar como rei no lugar santo. Por isso, o nosso mestre, Yahushua, já diz aqui, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, que significa serem encurtados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vocês não têm a sensação que os dias estão mais curtos, pessoal? Que na verdade a gente não tem 24 horas, mas tem 16?
Existe até estudos aí dizendo que a ressonância Schumann mudou as horas no planeta e que na verdade nós temos só 16 horas em vez de 24. E esse período, esses tempos foram reduzidos para que a gente passasse mais rápido por isso e não sofresse tanto. É a misericórdia do Pai. Olha só, aqui tem um vídeo. Esse rabino tá falando ao Brasil e tá crescendo muito, já tem quase 1 milhão de inscritos e tá levando muitos ao engano. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Eu acho que ele pode ainda se salvar se ele reconhecer que o nosso Messias verdadeiro é Yahushua. Só que ele acredita que é outra pessoa que está chegando agora. Vocês podem ver que tudo está convergindo para esse momento. Todas as religiões, todos os espiritualismos, né, os espiritualistas, nova era, todos estão apontando para esse momento como o advento de uma nova era, de um momento em que vai chegar um Salvador, que vai congregar todas as nações. Só que esse Salvador é o mesmo nosso? Ou vai ser o pai das iniquidades? Vai ser a abominação da desolação que falou o profeta Daniel? Vamos ver um pedaço desse vídeo. Eu vou deixar o resto na descrição, vocês vão poder olhar melhor. Mas ele garante, o terceiro templo já está sendo construído secretamente. Já tem tudo preparado, os instrumentos musicais, tudo lá, pessoal. Então só falta aparecer mesmo o Inico para eles darem andamento a essa agenda, que felizmente vai durar pouco tempo, no máximo 7 anos, que é o período da tribulação, que é dividido em dois períodos, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio de perseguição. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Se você duvidava que os judeus estão construindo o terceiro grande templo de Jerusalém, então hoje você vai ver que isso é uma realidade. Eu, como levita, recebi permissão especial para poder te mostrar os utensílios que já foram feitos e ainda os outros que estão sendo construídos nesse momento para utilização no terceiro grande templo de Jerusalém. Antes de eu te mostrar todos os utensílios, eu quero te mostrar antes uma réplica de como será realmente o terceiro grande templo, uma réplica muito fiel de acordo com as escrituras. O que você está vendo aqui, então, é uma estrutura do grande templo. Ela começa com um pátio. Esse pátio onde... Colocar um pouquinho acelerado, porque aí, se tiver algum problema de direito autoral no YouTube também, já fica diferente, né? E a gente consegue ver mais rápido as informações aqui. As pessoas entravam no grande templo, se encontravam homens e mulheres. Você vê que ele tem 4 quartos diferentes, cada um tinha a sua função especial. Nesse lugar, todas as pessoas podiam entrar. Logo depois, nós temos as escadas aonde os levitas tocavam os instrumentos, e eu vou te mostrar já já esses instrumentos. Entrando nos portões, a gente chega no lugar onde só os sacerdotes Eles acreditam que um templo de pedra vai poder salvar eles. Mas o verdadeiro templo, pessoal, somos nós. E o nosso Messias verteu sangue por nós para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós e a gente pudesse novamente estar conectados com o nosso Pai. Olha que maravilhoso que é isso. Mas infelizmente eles não entenderam. O entendimento deles foi... Como é que eu posso dizer? Obscurecido. E eles não conseguiram ver a verdade do nosso Messias. Então a gente tem que orar para que essas pessoas saiam do engano. A gente não tem que amaldiçoar eles, nem odiar, pessoal. A gente tem que orar para que eles se arrependam. A pessoa que trazia sacrifícios poderia entrar. Então a gente vê o altar de sacrifício com a rampa que subia exatamente como descrito na Bíblia. Depois disso a gente tem uma parte ainda mais sagrada. É um grande prédio que ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada do palácio, uma entrada para entrar no lugar chamado sagrado. No sagrado existia o candelabro, a mesa de pães e o altar de incenso. Aqui... O templo é uma coisa magnífica mesmo, né? É uma obra fantástica. E eles estão já construindo secretamente. Eu vou passar aqui para vocês para observar ponto a ponto por cima. Depois vocês podem olhar com mais detalhe esse vídeo se quiserem, né? Mas vamos ver aqui os utensílios, o que ele já tem. Por exemplo aqui, ó, ele separou. Tem os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais do grande templo. Todos nós sabemos que os levitas, como eu, eram responsáveis pelas canções no grande templo na hora de fazer várias das oferendas. Olha ali, pessoal, a estrela de Renfã, que na verdade não é do nosso Criador, é de outro.
Essa estrela tem muitos significados. Um deles é assim como está em cima, está embaixo. O que é feito no mundo espiritual se materializa também na carne. E é algo que vem mais dos estudos esotéricos de muitos judeus do que da palavra do nosso Criador. Haviam canções. Ele não mandou fazer estrela nenhuma para adorar, pessoal. Ele não mandou fazer nenhum tipo de símbolo desses. Com instrumentos especiais. Você sabia que um levita treinava por 5 anos para tocar os instrumentos? Se não era o lado forte dele, ele ia fazer uma outra função que era abrir e fechar os portões do grande templo. E pasmem, hoje em dia existem levitas que estão sendo treinados exatamente para essas funções. O que você está vendo aqui são harpas, você está vendo flautas, vários tipos de cornetas e também um shofar, aquela trombeta feita com um chifre de animal. Todos esses eram alguns dos principais instrumentos musicais do grande templo. Esses instrumentos que você está vendo aqui são feitos exatamente instrumentos aí para adorar o antimessias. Infelizmente, né, pessoal, esses instrumentos verão a luz do dia para adorar o antimessias. Então, que sejam anátema. Depois a gente tem aqui, olha, medidas para oferendas. E ele dá uma explicação. Uma oferenda a Deus, mas a maior parte eram consumidas ou pelos sacerdotes ou pela própria pessoa que trouxe a oferenda. Inclusive, eles vão voltar com um sacrifício de animais, achando que vão agradar o Criador com isso, né? Sendo que o sacrifício derradeiro foi feito lá no madeiro. O que você está vendo aqui são os utensílios, onde o sangue era recebido dos animais e depois aspergido lá em cima do altar. E você está vendo também as medidas das oferendas de farinha, de azeite e de água. Por exemplo, você está vendo... Depois aqui, olha, nós temos Azazel. Aqui nós temos uma réplica incrível daqueles 2 oferendas que eram feitas no dia do perdão. 2 carneiros. Um deles ia para o sacrifício dentro do grande templo. Yom Kippur, né? O outro ia para o deserto chamado de Azazel. O sacerdote fazia então um sorteio e um deles estava escrito a palavra para Deus e o outro estava escrito a palavra... Olha só, eles vão fazer um sacrifício para o Criador e outro para Azazel. Interessante, né? Daí depois aqui, roupas dos levitas e dos sacerdotes, já tem tudo pronto ali. Roupas especiais. Tinha o sacerdote normal e o sumo sacerdote. Com as 12 pedras, né? Como você vai perceber, as roupas são diferentes. Um sacerdote normal usava 4 roupas. Ele usava uma túnica branca, um turbante, um cinto e uma calça. Por outro lado, o sumo sacerdote tinha 8 roupas. Além das 4 que nós vimos, ele tinha uma... Aqui o altar, né? A alta de sacrifícios... Tinha o nome de 40 aqui, é uma réplica, não com as medidas iguais, mas o conceito sim. Ou seja, o conceito de que havia uma rampa sem escadas, como está explícito no livro de Êxodos, e em cima ficavam 4 reservatório o reservatório de água, né? As outras 2 fogueiras. O que é esse objeto aqui? Parece não identificado. Na verdade, nós sabemos que a Bíblia fala que um sacerdote, antes de trabalhar, ele era obrigado a fazer uma ablução de mãos e pés. Ele juntava a sua mão direita com o seu pé direito, a sua mão... Propaganda. Ih, entrou até em anúncio aqui. Vamos tirar essa propaganda aqui. Foi. Nós vemos aqui também utensílios feitos para peneirar a farinha, porque era... E assim vai, né, pessoal? Tem aqui farinha e óleo, ornamentos. Olha só. Altar do incenso. Os 12 pães. Candelabro, né? A menorá. A cada noite, na verdade no final da tarde, com uma porção de azeite. O azeite também era produzido de forma especial. Seria um azeite extra virgem hoje, porém com um preparo especial que hoje em dia nós já sabemos fazer exatamente. A gente tem aqui até amostras desse azeite exatamente do que é necessário, como a descrição bíblica. Então, na verdade, era acendido no final da tarde e isso ficava aceso até a outra tarde. Esse trabalho também era feito... E agora a parte mais importante, porque eles precisam encontrar essa Arca da Aliança original e não pode ser uma réplica. Eles acreditam que precisa ser a Arca da Aliança original que estava no templo, e eles devem ter isso guardado e vai vazar em algum momento em breve. Vocês podem ter certeza disso, tá? Que vai sair a notícia no mundo inteiro. Eles vão encontrar a Arca da Aliança original para colocar lá no templo. Essa aqui é uma réplica, mas olha a explicação, vamos ver aqui. Arca da Aliança. Eu também já falei para você que a Arca da Aliança não é original. Na verdade, isso é uma réplica e também essa réplica não está perfeita. Na verdade, as proporções dos querubins que ficavam eram outras proporções, outros tamanhos. Então, aqueles que deram somente para a gente uma ideia da beleza, da santidade desse lugar. Nós citamos anteriormente que somente o sumo sacerdote poderia entrar e no dia do perdão, onde ele fazia trabalhos muito especiais, ele trazia um incenso, ele aspergia
via o sangue, como a gente... Enfim, pessoal, se vocês quiserem ver o vídeo completo, eu vou deixar na descrição. Mas o fato é que a gente está cada vez mais próximo, tá, de ver isso acontecer diante dos nossos olhos. Eu não sei se é um privilégio ou se vai ser algo difícil, talvez agridoce, porque a gente vai ter que colocar nossa vida aí nas mãos do Criador. A gente vai ter que perseverar até o fim. Não vai ser tão simples, vai haver uma perseguição e a gente vai ter que ficar firmes na palavra do nosso Pai até o fim. Aquele que procurar salvar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, esse encontrará. Esse a encontrará. Esse é o mistério, né? O nosso Messias falou sobre isso e nós estamos vendo acontecer agora. Fiquem firmes em oração, leiam Mateus 24 para poder ter mais esclarecimento. Peçam para o Pai para ele orientar vocês nisso. E que o nosso Pai abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado para aqueles que chegaram agora. Se quiserem deixar um comentário ou curtir, compartilhar esse vídeo, é importante para o canal agora que está começando, tá bom? Shalom Adonai e até uma próxima.